Olá, bem-vindos ao canal Sofia Enfeites, eu sou Luciana e nesse vídeo eu vou mostrar como confeccionar em produção essas bolsas. Então eu vou mostrar todo o processo que eu utilizo para fabricar uma quantidade dessas peças. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos lá para a nossa aula. Vamos para a etapa do corte. Nós vamos dobrar o tecido. Esse daqui eu dobrei em 4 e vou marcar a medida de 36 de altura, 40 de comprimento. Eu vou utilizar o cortador. Você pode utilizar o cortador circular ou esse estilete. Eu estou usando um estilete do grosso para fazer esse corte, tá? Se a lâmina ficar ruim, é só você trocar a lâmina. Tira a parte de baixo, coloca em cima e quebra. Aí você vai ter a lâmina mais afiada, tá? Então, eu tô utilizando esse cortador, esse estilete para fazer esse corte. Vamos lá cortar as nossas peças. Pronto, cortei. Eu vou fazer esse processo em todos os tecidos que eu vou utilizar, tá? Eu vou deixar tudo cortadinho. O plástico para dublar, o tecido que eu vou estampar, tudo eu deixo cortado já nas medidas, tá? Vai ficar tudo dobradinho e guardado na caixa. O forro, tudo eu deixo pronto. Vamos para o processo da dublagem. Eu vou utilizar o plástico cristal, tecido microfibra e a arte impressa em papel sulfite tamanho A4, 220 e 30 segundos. Terminando o nosso tempo, eu vou retirar com cuidado para não deformar. Eu preciso levar para uma superfície e colocar virado para baixo para que ele não deforme. Eu vou fazer esse mesmo processo em todas as peças. Agora, nós vamos para a etapa do corte. Depois que eu prensei todas as minhas peças, eu vou começar a cortar. Eu vou utilizar essa base e a régua e um cortador. Você pode usar o cortador circular ou esse estilete comum. Esse estilete funciona muito bem. Vamos lá cortar todas elas. Caso você não queira, não tenha a base, você pode utilizar a tesoura e fazer o seu corte com a tesoura, tá? Só lembrando que nós temos que deixar uma distância entre a arte. Então, você deixa meio centímetro mais ou menos, para que ela fique no tamanho exato de 30 por 21. Uma dica bem boba, mas facilita muito a nossa vida. É deixar um lixinho próximo aonde nós estamos cortando. Depois que eu comecei a fazer isso, eu ganhei muito mais tempo. Por quê? Como nós não temos muito tempo, né? Quem trabalha fora, quem tem que cuidar da casa, quem tem que fazer tudo ao mesmo tempo, de ficar organizando toda hora o ateliê. E a gente sabe que faz uma baguncinha na hora que a gente está trabalhando. Então, depois que eu passei a cortar e já jogar o lixo nessa lixeirinha que eu deixei próximo à mesa, facilitou muito, porque eu tiro uma noite para poder cortar, né? Então, eu vou até as 2, 3 horas da manhã cortando. E quando eu termino, é só guardar tudo e deixar tudo organizado. O chão, a mesa, já tá tudo organizadinho. Eu não preciso perder tempo em varrer, em limpar. Uma dica muito boba, mas que facilitou muito a minha vida depois que eu comecei a fazer. Vamos ao processo da costura. Para que a minha bolsa fique maior, eu preciso fazer uma emenda na parte de baixo. Então, eu vou cortar uma faixa de tecido
e nós vamos emendar na minha arte. Então, eu vou posicionar direito com direito e passar uma costura. Eu vou costurar todas as minhas peças. Então, eu vou costurar toda a parte de baixo das 40 bolsas, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos marcar o meio da minha peça, porque eu preciso colocar a alça. Então, eu vou marcar o meio de todas elas. Eu guardo o meu material nessas caixas organizadoras identificadas. Então, nessa caixa, eu tenho o viés, eu tenho as alças, elástico, fita, tudo eu guardo nessas caixas. E aí, o viés eu coloco nesses pacotes organizadores, que tem até vídeo no canal ensinando a fazer, para evitar que o viés fique soltando e fique embolado, né? Então, eu deixo tudo organizado, elástico, fica tudo organizado nessa caixa. Então, para cortar a alça, eu vou puxar, vou escolher a cor, vou puxar. Aí, eu coloco aqui na mesa, marco 55 centímetros e vou cortando essas alças. Como eu tenho 40 bolsas, eu tenho que cortar 80 alças, então eu vou fazer esses cortes. Vamos lá. Quando eu termino, eu enrolo a minha alça e prendo com um alfinete. Isso evita de embolar. Todas as alças cortadas, eu tenho que queimar a pontinha para que ela não desfie. Para que o processo fique mais rápido, eu pego uma fita crepe de 12 centímetros, eu colo na minha mesa e eu marco o meio de 6. Então, essa minha fita crepe, ela foi dividida em duas partes de 6. Eu faço essa marcação para que a minha peça fique mais rápida na produção. Então, eu vou encaixar o meio que eu cortei da arte com o meio que eu marquei. A minha alça vai ficar naquela parte de 6 centímetros para trás. Então, da marcação, eu coloco para trás a alça, deixando 1 centímetro para cima da borda da minha arte, tá? Então, eu peguei a marcação, vou fazer uma marcação na fita crepe de 1 centímetro. Esse 1 centímetro é a margem, é a distância que eu vou deixar dessa minha alça. Isso faz com que todas as minhas peças fiquem iguais, tá? E de uma produção rápida. Vou pegar aqui o meu forro, vou posicionar meio com meio, marcar, posicionar a alça e o forro por cima. Eu preciso prender, então você coloca um alfinete ou esse clipe, um prendedor. Vamos posicionar a outra alça, cuidado para não ficar torta. Eu vou fazer esse processo, vou botar meio com meio, da marcação para fora, posicionei, forro em cima e vamos passar uma costura. Eu vou costurar nesse processo toda a parte da frente. Então, eu vou prender a alça com o forro na parte da frente de todas as minhas peças. Vamos lá. Da mesma forma que eu fiz a parte da frente, eu vou fazer a parte de trás também. Eu vou marcar o meio e vou posicionar as minhas alças e costurar a alça junto com o forro no corpo da minha bolsa. Eu vou fazer isso em todas. Então, vamos lá. Já finalizei toda a parte da frente da alça e a parte de trás também. Agora, nós vamos unir essas partes. Então, eu vou unir a parte da frente com a parte de trás. Posicionar frente com frente. Posicionar aqui e encaixar costura com costura. Eu vou colocar um alfinete para segurar.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar costura com costura e vou prender com alfinete. Vou ajeitar direitinho e nós vamos costurar toda a lateral, só a lateral. Retrocesso nessa união. Terminei esse lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Nós vamos fechar só a lateral. Eu vou fazer esse processo em todas elas. Pronto, já terminei, fechei toda a lateral e eu já refilei também as peças. O que ficou diferente, a gente corta, né, o excesso. Agora, nós vamos fechar esse fundo. Eu vou posicionar costura com costura da lateral e vou marcar o meio na parte da frente e atrás também. Vou posicionar esse meio com o meio e nós vamos passar uma costura fechando o fundo. Eu vou fazer isso em todas as peças. Depois que eu terminei de fechar o fundo, eu desvirei as peças, elas ficaram assim. E agora é a hora do processo de fechar o forro. Tá? Então, depois que eu desvirei todas elas, eu vou fechar o forro. E é do mesmo jeito, vou fechar o forro de todas elas. Agora, eu vou colocar o forro para o lado de dentro. Nesse processo, eu faço uma por uma. Eu coloco ele para o lado de dentro e vou rebater com uma costura em toda a volta. Eu coloco para o lado de dentro e rebato a costura. Aí, passo para a próxima. Nesse processo, eu faço dessa maneira. Depois que eu finalizei, rebati toda a costura, chegou a hora de dobrar todas as minhas peças. Depois de dobrar, nós vamos embalar nos saquinhos. Eu coloco esse adesivo para prender, só para dar um detalhe na embalagem. Eu gosto de colocar sempre no saquinho transparente, porque essas peças elas têm nome, então eu preciso identificar cada uma delas. Como as bolsas são personalizadas, eu preciso agora fazer a conferência de cada nome. É isso que eu vou fazer nesse processo, conferir todas elas. Tudo certinho, vou colocar nas sacolas. Eu vou amarrar com uma fitinha para separar as artes, porque como são peças diferentes, então eu vou amarrar cada arte, vai ficar num pacotinho. Tudo dobrado, finalizado, vou colocar na sacola e entregar para a cliente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo.